canal Teologia Aprenda Mais. Estamos dando continuidade, mais uma gravação sobre os vídeos, história da teologia cristã no decorrer do século, da história do cristianismo, da história da igreja, dentro do pensamento teológico e também dentro da evolução do pensamento teológico em si. Então, nos primeiros vídeos nós falamos sobre as decisões conciliares, falamos sobre a teologia patrística, também falamos sobre a teologia escolástica, a teologia protestante ou teologia reformada, falamos também sobre a teologia dos principais reformadores, e dentro dessa modalidade história da teologia cristã, eu quero fazer a gravação também muito bem específica, importante, que é a teologia contemporânea. Vamos falar sobre a teologia contemporânea. E na teologia contemporânea vamos ressaltar sobre figuras muito importantes, personagens muito importantes para a história do cristianismo, para a história e a construção do pensamento teológico, pensadores teológicos, como Karl Barth, Rodolfo Bultmann, Paul Tillich, Dietrich Bonhoeffer e grandes nomes que tiveram sua contribuição na construção do pensamento teológico. Então nós tivemos o que? Como o vídeo, esse vídeo aula sobre teologia contemporânea, a teologia contemporânea teve as suas influências, Então a gente vai colocar assim, teologia contemporânea e suas influências, Eu tenho uma apostila escrita sobre teologia contemporânea e vou ressaltar sumariamente, fazer uma síntese sobre vida e obra desses personagens que faz parte da teologia contemporânea, começando do século XX, na figura importante de Karl Barth, que é o grande teólogo do século XX. Então vamos colocar, a teologia contemporânea tem seu nascimento no ano de 1919. E seu principal representante e iniciador foi o célebre pastor Karl Barth, que viveu em 1886 a 1968. Barth foi o precursor de uma nova era da história do pensamento teológico. Tendo como marca o seu comentário da carta de Paulo aos Romanos, escrito no ano de 1919, Isso é a data que marca o início da teologia contemporânea, Então, para uma melhor compreensão, da teologia contemporânea, seria necessário conhecermos as principais correntes filosóficas que a influenciaram, E vou citar de modo sucinto, a grande influência que teve dentro da teologia contemporânea, a questão, claro, que as bases medievais, a teologia medieval, a teologia patrística, a teologia renascentista, influenciou a teologia contemporânea. Também os pensamentos do iluminismo, o racionalismo, o empirismo, e também a teologia de Schleiermacher, como o pai da teologia liberal, o método histórico crítico de Salomão Semler, que eu gravei também dentro da teologia modernista, a teologia liberal, influenciou muito a teologia contemporânea. Então, racionalismo tendo por base a razão, o empirismo tendo por base a experiência, o romantismo tendo como base o sentimento, as emoções, e todo esse pensamento em si. E também, em parte, grande parte da teologia de Lutero, da teologia de Calvino, da teologia de Zwingli, da teologia dos grandes nomes dentro da teologia reformada. Isso que é uma base muito importante que temos, no contexto da teologia contemporânea. Então, vamos falar um pouco sobre a neo-ortodoxia e a revolta contra o liberalismo teológico, contra o liberalismo teológico. Alguém disse que a carta comentada de Barth, a carta comentada de Barth aos romanos, foi como uma bomba, jogada no playground, no jardim de infância dos teólogos, foi como uma bomba, para despertar, uma bomba como despertamento teológico, como reflexão teológica acerca das suas ideias e principalmente dentro daquilo que o liberalismo teológico nega, as doutrinas fundamentais da fé cristã, o qual ressaltei dentro do vídeo do liberalismo. Nega tudo, concepção virginal, a Bíblia como inerrante, nega a doutrina da Trindade e etc., que são chamadas doutrinas fundamentais, doutrinas primárias, doutrinas centrais da fé cristã. Então Barth faz esse resgate, vai novamente fazer um resgate dessas teologias, dessas doutrinas importantes que são caras para a igreja pós-moderna, para a igreja militante, para a igreja
conservadora ortodoxa. Então, Barth, né, tem como a teologia contemporânea, né, tem como seu principal fundador e representante o teólogo Karl Barth, né? O Papa Pio considerou Barth o maior teólogo desde São Tomás de Aquino. Olha, um título muito forte, né? Ele, em sua própria época, foi cognominado de o Papa Teológico. Muito interessante, né? O Papa Teológico. É por isso que ele é considerado o maior teólogo do século XX, né? Barth é o maior teólogo do século XX, o maior pensador teológico, né? Dizia-se que Barth devia ter tinta nas veias em vez de sangue. Barth escreveu muito, né? Muito mesmo. A sua obra teológica, a sua teologia dogmática, teologia sistemática, tem um grande acervo de escrita e de doutrinas, de comentários e etc. Barth é um gigante teológico, né? É um titã teológico, é um papa teológico, é um dos maiores teólogos do século XX, né? Barth, ele muda todo o percurso da teologia para se pensar novamente uma teologia em seu tempo, em sua era, em seu contexto do século XX, né? E uma das coisas aqui, a questão de Karl Barth, vida e obra, né, de forma sumária, né? Ele nasceu em 10 de maio de 1886, na cidade de Basileia, Suíça. Karl Barth era oriundo de uma família protestante, muito dedicada aos estudos teológicos, a família dele, bem como a divulgação das boas novas, né? Morou em Berne durante toda a sua juventude, na qual seu pai lecionava em um seminário. O pai de Barth era um professor de teologia, um professor em um seminário teológico. O Barth estudou nas principais universidades de Berne, né? De Tübingen, de Marburgo e Berlim. Teve uma fantástica experiência pastoral na aldeia de Salvik, na Suíça, né? E deu aulas de teologia nas universidades alemãs, né? Hitler expulsou Barth das academias da Alemanha por se recusar a jurar lealdade. Ele então retornou a Basileia, onde lecionou teologia na universidade até a sua aposentadoria, né? Embora recebesse abundantes títulos honoríficos, né, Karl Barth não tinha nenhum doutorado. Era um homem bem-humorado, mas respeitado em sua atitude. Foi também um grande aficionado do cachimbo no século XX, né? Ele morreu em 1968, né? Então, na época do nazismo, né, principalmente na época de Hitler, Barth deu aula em Berlim, mas todo professor, quando entrava em sala de aula, tinha que dizer Heil Hitler, né? E Barth recusou a fazer, né, esse pronunciamento Heil Hitler, né? Então ele foi expulso das academias de Berlim, de Basileia, né, e etc. Mas Barth está aqui nesse contexto de uma família teológica, realmente onde que ele aprendeu acerca das escrituras, mas como a Alemanha estava totalmente embriagada pelo liberalismo teológico, pelas filosofias do iluminismo, pela filosofia racionalista, pelas filosofias também do romantismo, a teologia em si, como nós já bem dizemos, falamos, né, no contexto liberal, estava totalmente em um cristianismo morto, né, um cristianismo liberal. Então, o berço liberal de Karl Barth, né, a herança acadêmica de Karl Barth foi a teologia liberal, que era imperante no final do século XIX e início do século XX. Data do contexto social no momento de Barth, né, estudou as obras clássicas, né, de Frederico. Barth estudou as obras clássicas de Friedrich Schleiermacher, e principalmente sua teologia otimista, né? Ele também teve contato com os projetos teológicos, né, de Albrecht Hitch, né, que foi o grande pensador do liberalismo teológico. Ele estudou também os estudos que ele estudou em Marburgo. Ele estudou também com Adolf von Harnack, né, seu professor em Berlim, que ele escreve uma bela história sobre religião, sobre cristianismo. É um grande pesquisador do cristianismo em si. Foi os professores catedrais, os professores teológicos de Barth, mas todos liberais, negantes das doutrinas fundamentais da fé cristã. A experiência de Karl Barth como pastor, isso bastante mudou o contexto de Karl Barth, como ele teve uma experiência de pastor, né, como ele pastoreou uma igreja, né. Barth, embora que seja um homem inteiramente controvertido, sua importância para a história da teologia torna imprescindível em vários aspectos da sua vida e ministério eclesiástico.
Fazer um estudo de caso em Barth levaria um bom tempo e espaço. Todavia, será analisado um pouco da sua experiência como pastor e de um pequeno rebanho de pessoas que ele teve em uma cidade, né? Eu pego a questão aqui, ó. Barth percebeu que a teologia liberal de nada serviu em sua tarefa de pregar ao povo da vida da vila da Suíça, né? Durante esses anos conheceu Eduardo, pastor em uma determinada igreja também, um amigo que acompanharia por toda a sua vida. Em 1914, Barth teve uma experiência, né? Resolveu buscar uma resposta ao desafio da pregação, ao desafio do ensino bíblico. Durante 4 anos, né, estudou vários nomes da história. Barth estudou Kierkegaard. Nessa época ganhou importância para ele os escritos também de Martim Lutero, né, que foram muito importantes, a teologia de Martim Lutero, que bastante impactou a vida de Karl Barth. Ele estudou também João Calvino, a teologia de João Calvino, né, de todo o contexto teológico de Calvino também, que impactou, influenciou o pensamento teológico de Barth contra a teologia liberal. Porque Lutero, a teologia de Lutero e a teologia de Calvino, nós sabemos que são teologia ortodoxa, teologia conservadora. E Barth nasceu num contexto protestante liberal, que negava a doutrina da Trindade, concepção virginal, negava Jesus como Deus, né, a busca do Jesus histórico, mas um Jesus que não é Deus, né? Então essas são as doutrinas fundamentais da fé cristã. Nega a inerrância da Sagrada Escritura. Então, voltamos, o lema da Reforma Protestante é ad fonte, de volta às Escrituras, mas a Escritura como inerrante, né, que não contém erro, a Escritura como infalível, que não contém falhas, né? Então, ele também visitou o pregador pietista, né, também com a mensagem também cristã, uma mensagem pentecostal, né? Na casa de retiro espiritual, Barth teve várias experiências, né? Foi convencido de forma irresistível da realidade da vitoriosa ressurreição de Cristo, isso que o liberalismo teológico, esse grande milagre, a ressurreição corporal de Cristo, o liberalismo teológico nega que Jesus ressuscitou corporalmente. A gente vai ver isso com Rodolfo Bultmann, né, que Bultmann nega terrivelmente, né, que Jesus ressuscitou corporalmente. Para Bultmann, diz que Cristo só ressuscitou no querigma, na pregação, no pensamento, nas ideias do discípulo, que o Jesus histórico continua morto até hoje na Palestina. Então, Barth tem uma reflexão voltada agora na ressurreição corpórea de Cristo, no pensamento teológico acerca da doutrina da ressurreição, que é uma doutrina cara, importante para nós. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, está todo mundo perdido, né? Então, como fruto desses estudos, em 1919, Barth publicou a carta aos Romanos, que teria uma segunda edição totalmente reformulada em 1922. Então a primeira edição de Barth foi em 1919 e a segunda edição da carta de Paulo, que é o comentário que ele faz, é de 1922, né? Então Barth, em sua experiência eclesiológica, né, teve um grande impacto em sua vida, e principalmente em sua visão teológica. Ele foi precursor de uma nova era do pensamento teológico, tendo como marca seu comentário da carta de Paulo aos Romanos, né? Então, dentre os textos da Sagrada Escritura, o que Barth mais preferia para as suas meditações era a Epístola de Paulo aos Romanos. Dos 27 livros, ele gostava muito da carta de Paulo aos Romanos. A assídua leitura desse texto teve sobre ele o mesmo efeito, né, que tivera Lutero. Lutero teve um impacto quando leu Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, o justo viverá da fé. Mudou a vida de Lutero. A mesma coisa aconteceu com Barth também quando ele leu o comentário, quando ele leu a carta de Paulo aos Romanos. Ele teve um grande impacto, uma experiência como teve Lutero, né? Este havia encontrado nele um novo conceito da justificação. Para Barth, a justificação apenas pela fé, somente, né? Então, analisando agora nesse contexto, a teologia barthiana conservou algumas doutrinas fundamentais da fé cristã. Dentro da teologia de Barth, dentro do pensamento de Barth, ele conserva algumas teologias, né? Mas Barth, vamos dizer que ele não se libertou por completo dos tentáculos da teologia liberal, né? Vamos analisar um pouco. Em sua teologia, Barth buscou um retorno, ainda que aparente, às doutrinas cardeais, repudiado pelos teólogos liberais, entre elas o nascimento virginal de Cristo, a ressurreição, a trindade e principalmente a doutrina das duas naturezas de Cristo unida em uma só pessoa. Doutrina essa que foi definida no concílio realizado em Calcedônia em 451, né, acerca da união hipostática.
na cidade de Calcedônia, na Ásia Menor. Barth também teve um grande apreço pelos ensinamentos da Reforma Protestante, como a salvação pela graça e a justificação pela fé somente. E isso Barth aceitou e recebeu, né? Vamos analisar. Existem algumas falhas seríssimas na teologia de Barth, isso é sem sombra de dúvida. Não vamos cometer nenhuma desonestidade acadêmica, mas vamos ser sinceros, né? Porque existem algumas falhas seríssimas na teologia de Karl Barth. Vamos analisar. Entretanto, Barth não se divorciou por completo do método histórico crítico de interpretação do liberalismo teológico, ainda que o combatesse. Então, Barth ainda está preso nos tentáculos da teologia liberal. O método de interpretação da teologia liberal era o quê? O método histórico crítico, um bisturi, que ele rasga a Bíblia do início ao fim, entendeu? E trata a Bíblia como qualquer outro livro de história, outro livro mítico, outro livro alegórico, livro aí de religião, né? Então, Barth não se libertou por completo do método histórico crítico de interpretação. Vamos analisar. Para Barth, a Bíblia é a palavra de Deus inerrante? É uma pergunta que a gente tem que fazer para ele próprio nos escritos dele, porque ele já partiu. Excepcionalmente, Barth estava embriagado pelos pressupostos críticos dos liberais de sua época com relação à Escritura. Ele simplesmente não acreditava que a Bíblia fosse inerrante. Até mesmo dizia que toda a Sagrada Escritura é meramente um documento humano falível, né? Para Barth, a Bíblia torna-se a palavra de Deus à medida que alguém, ao lê-la, tem um encontro experimental com o Senhor. Quero explicar em poucas palavras. Então, Barth ainda concorda, né, com a teologia liberal em dizer que a Bíblia está cheia de erro, que a Bíblia é um livro que é cheio de falha, é um livro falível, né, e que a Bíblia é inerrante. Então, Barth nega a doutrina da inerrância da Bíblia Sagrada. Mas o pensamento de Barth é o seguinte: Barth dizia que a Bíblia torna a palavra de Deus à medida quando eu leio, eu tenho uma experiência existencial com Deus. Se eu não tiver uma experiência dentro da minha leitura devocional da Bíblia, ela não é a palavra de Deus. Mas a partir do momento quando eu estou fazendo uma leitura devocional da Bíblia e eu tenho uma experiência com Deus, a Bíblia se torna a palavra de Deus, tá? É difícil para se perceber isso, para se pensar, mas isso é o que Barth pensava e analisava, né? Então ele dizia o quê? A Bíblia torna-se a palavra de Deus à medida que alguém, ao lê-la, tem um encontro experimental com o Senhor. Fecha aspas, né? Então ele nega a doutrina da inerrância da Bíblia Sagrada, né? Ele nega a doutrina da inerrância sagrada. Isso é muito terrível e perigoso, né? Uma das coisas também, infelizmente, Barth ainda estava, né? Infelizmente, Barth ainda estava contaminado por ideias preconcebidas totalmente desfavoráveis à Bíblia, abandonando a posição conservadora que assevera que a Escritura Sagrada é inerrante, ou seja, para Barth, não contém, para a teologia conservadora, a Bíblia não contém quaisquer erros, por ser inspirada, infalível palavra de Deus. Ela é inerrante tanto nas informações que nos transmite como nos propósitos que esboça. Esse é o pensamento da teologia conservadora, a teologia ortodoxa. A Bíblia é inerrante, ela não contém erro. Como os reformadores diziam, a Bíblia é infalível, ela não tem falha, tá? Porque é a palavra de Deus. Independente de nossas experiências, vamos colocar, independente de nossas experiências existenciais, ela é a palavra de Deus. Aberta ou fechada, ela é a palavra de Deus inerrante. A nossa única regra de fé e de prática. Com relação à teologia natural, Barth tinha uma grande antipatia, bem como dava uma ênfase exagerada à transcendência divina. Para ele, a essência da revelação cristã é Cristo, a ponto de negar qualquer outra revelação. Tal conceito é totalmente contrário ao que afirma a palavra de Deus, que diz que ele se revela por meio da sua criação. E palavra seguinte, nós temos o quê? Um Deus que é transcendente, que está acima de toda a criação, que se eleva em toda a criação, né? Mas nós temos um Deus imanente que se relaciona conosco. Nós temos uma revelação geral, que Deus se revela a partir da natureza, a partir do universo, a partir do homem, a partir da razão. Então nós temos também a revelação especial, que Deus se revela, né, a partir da palavra de Deus escrita e a partir de Cristo, a palavra viva. Barth tinha uma grande antipatia, né, acerca da teologia natural. A teologia natural, vamos voltar um pouquinho a São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino dizia que
São Tomás de Aquino dizia que Deus se revela em duas vias, né? Na teologia natural, através da natureza, através do universo, que possamos conhecer Deus através da razão, que é um caminho que se pode conhecer a Deus. Mas ele também dizia que também possamos conhecer Deus através da revelação especial, através da Bíblia, a palavra escrita, e através de Cristo, a palavra viva, né? Então Barth negava acerca da teologia natural, que possamos conhecer Deus naturalmente através do universo, mas possamos conhecer Deus só através da Bíblia, ainda que essa Bíblia esteja cheia de erro, mas possamos conhecer a Deus através da palavra viva, que é Cristo, tá? Então Barth tinha essa grande antipatia acerca dessa revelação geral, essa revelação natural da parte de Deus, tá? Então, com relação à teologia natural, Barth tinha uma grande antipatia, bem como dava uma ênfase exagerada à transcendência divina, que é um Deus que transcende, que está acima do universo. Para ele, a essência da revelação cristã é Cristo, que é a palavra viva, a ponto de negar qualquer outra revelação, que são revelações gerais, naturais, etc. Né? Tal conceito é totalmente contrário ao que afirma a palavra de Deus, que diz que ele se revela por meio da sua criação, como está em Atos 14, 17, Romanos 1, 19 e 20. Né? Então vamos ler aqui. Karl Barth negou totalmente a possibilidade de uma teologia natural, mas além disso ele negou que Deus seja revelado na natureza. Para Barth não existe revelação geral, só existe a revelação de Deus na palavra, Jesus Cristo. Mas Barth também aceitou a posição de Kant que existe uma divisão entre o mundo nominal, que é o mundo espiritual, e o mundo fenomenal, que é o mundo físico. Né? Barth, portanto, foi apenas uma variação da mesma música liberal. Só que Barth disse que Deus é totalmente transcendente, permanecendo escondido no mundo espiritual. Deus, para Barth, é totalmente outro. Né? Deus só pode ser considerado como ele encontra o homem ou se revela a ele. Mas essa revelação não acontece através da racionalidade ou dos eventos históricos. Esse é o pensamento de Barth. Né? Então, vamos parar aqui nesse vídeo, vamos gravar outro vídeo acerca de Karl Barth, da sua teologia. No segundo vídeo eu vou falar sobre o que Barth pensava acerca da doutrina da salvação, que é a soteriologia, e o pensamento de Barth, ainda que seja controverso, né, dinâmico, mas Barth é muito importante para a teologia contemporânea, e principalmente para se pensar teologicamente nos nossos dias de hoje. Até o próximo vídeo.